Operação Mr. Hyde. A polícia desarticulou hoje uma quadrilha formada por médicos e empresários. O grupo superfaturava próteses vencidas e realizava cirurgias desnecessárias. Foram 21 mandados de busca e apreensão e 12 prisões. Nas primeiras horas desta manhã, agentes da Civil foram às ruas para cumprir os mandados de busca e apreensão, prisão e conduções coercitivas nas asas Sul, Norte e Lago Sul. Entre os presos está o dono da empresa TM Medical e líder do esquema, John Wesley. Na casa de um dos suspeitos foram encontrados R$51 mil. Em outra residência havia R$100 mil, além de dólares e euros. Os policiais também estiveram no Hospital Home, na 613 Sul. Segundo as investigações, a quadrilha movimenta milhões de reais em cirurgias, equipamentos e propinas. Em cada cirurgia, o médico ganhava até R$90 mil. Somente neste ano, mais de 60 pacientes foram lesados. Um servidor da Secretaria de Saúde também pode estar envolvido no esquema. As investigações começaram em março deste ano, depois de denúncias feitas por pacientes. A Secretaria de Saúde confirma que teve conhecimento da participação de um servidor no esquema e garante uma investigação interna. A nota diz que os fatos são graves e que não haverá tolerância com irregularidades. Agora, os detalhes da investigação são realmente chocantes. São escabrosos, né? São elementos mesmo de um filme de horror. É por isso que, não por acaso, a operação se chama Operação Hyde, que é exatamente um personagem do filme, um famoso filme de horror chamado O Médico e o Monstro, que até hoje faz sucesso. É chocante o conjunto de revelações da Polícia Civil e do Ministério Público nessas investigações, demonstrando que essas pessoas, que são médicos conceituados, empresários também conceituados e conhecidos na nossa cidade, privilegiavam o dinheiro em detrimento da saúde das pessoas. Chegavam a implantar nos pacientes próteses vencidas e até em operações desnecessárias. Um horror completo, uma monstruosidade que precisa ser punida, confirmada pela Justiça, precisa ser punida adequadamente. E com Temer na China, o comando do Brasil está nas mãos do presidente da Câmara. Rodrigo Maia cumpre uma agenda extensa no Palácio do Planalto. O governo corre contra o tempo para aprovar medidas consideradas importantes para a retomada do crescimento. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado e a batalha agora é no Congresso, né, Renata? Pois é, a partir de agora, né, mais do que nunca, o Temer vai mostrar a força que ele tem aí junto à base aliada. Então, existem algumas prioridades do governo, Rodrigo. Por exemplo, aprovar aquela medida que limita os gastos públicos, né? Então põe um teto aí de gastos, um teto anual. Você tem também, especialmente, as reformas trabalhista e reforma previdenciária. Por sinal, a ideia do governo é enviar ainda neste mês de setembro essa proposta da reforma previdenciária ao Congresso Nacional. Ocorre que são dois temas considerados muito espinhosos, porque sempre que se fala em alterar, modernizar a CLT, né, a consolidação das leis trabalhistas, ou alterar a própria Previdência, trabalhadores, especialmente os sindicalistas, enfim, ficam com o pé bastante atrás, receosos de que direitos dos trabalhadores possam ser retirados. E isso reflete, claro, no Congresso Nacional, porque senadores, deputados estão, obviamente, preocupados com os próprios eleitores, né, com a base aliada. Então, vai ser a prova de fogo, digamos assim, do governo Temer aprovar essas duas medidas. Então, como ele já vem fazendo, enfim, dialogando bastante, né, falando sempre que isso vai ser bastante dialogado, conversado junto com os sindicalistas, junto com a população e, claro, junto também com os próprios parlamentares. Então, vamos ver se essas propostas, enfim, de fato serão aprovadas o quanto antes, que é exatamente o que espera o governo Temer. Ontem, no primeiro pronunciamento que ele fez à nação, após a posse, ele falou sobre várias coisas, sobre reunificação do país, mas também falou sobre essas duas reformas. Vamos ver. Para garantir o pagamento das aposentadorias, teremos que reformar a Previdência Social. Sem reforma, em poucos anos, o governo não terá como pagar aos aposentados. O nosso objetivo é garantir um sistema de aposentadorias pagas em dia, sem calotes, sem truques, um sistema que proteja os idosos sem punir os mais jovens. Para garantir os atuais e gerar novos empregos, temos que modernizar a legislação trabalhista. A livre negociação é um avanço nessas relações.
Pois é, então como a gente bem disse, você bem disse, que a principal preocupação, e ele sempre deixa claro, é com relação à retomada da economia. O governo enviou a proposta orçamentária de 2017 para o Congresso Nacional, são vários aspectos, prevê, por exemplo, aumento para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para outras categorias também que não tiveram aumento, mas aí uma notícia nada boa para os concurseiros, Rodrigo, não há previsão de concurso para 2017. Obrigado, Renata. E a gente já começa a ver cobranças, Cláudio Humberto, na base aliada em relação a esses projetos de aumento de salários que estão lá no Congresso. Exatamente. Olha, esses projetos todos são produto de negociações feitas no governo anterior. E o governo atual apenas honrou esses acordos, né? O acordo tinha sido celebrado com as entidades representativas das categorias e tal, e foi por isso que encaminhou o projeto ao Congresso Nacional. Mas cabe ao Congresso discutir, refletir sobre isso, sobre se o país suporta ou não acrescentar à sua despesa de pessoal cerca de 50 bilhões de reais até o ano de 2019. A reforma da Previdência vem mesmo, uma primeira proposta será apresentada já agora neste mês de setembro, assim como a reforma trabalhista. É possível que o governo tende a propor uma nova legislação trabalhista que crie uma alternativa, ou seja, mantém o que está aí, a legislação trabalhista que está em vigor, mas haverá um outro tipo de contrato de trabalho regido sob bases mais modernas que patrões e empregados negociarão ou não a sua adoção. E a seguir, Daniel Zucco dá carona ao atleta brasiliense da marcha atlética, Caio Bonfim. Band Cidade volta já.